Olá, pessoal do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de literatura. Na aula passada nós fizemos a resolução das atividades sobre o arcadismo e na aula de hoje nós estaremos iniciando o romantismo no Brasil, levando em consideração que o romantismo foi dividido em 3 gerações, a primeira, a indianista, a segunda, mal do século, e a terceira, condoreira. Nós estaremos estudando a cada geração e também fazendo exercícios desses conteúdos para nos apropriarmos mais dele, tirarmos as dúvidas que possivelmente houver. Interessante, dentro desse conteúdo também, nós vamos, quando terminarmos a terceira geração, a geração guana, a condoreira, nós estaremos também fazendo algumas aulas sobre o romance urbano, romance regionalista, fazendo essas subdivisões, o romance urbano e o romance indianista após a terceira geração do romantismo. A gente vai fazer essas ramificações, tá? Então, pessoal, na aula de hoje eu trouxe algumas observações em relação a esse conteúdo. Antes de nós falarmos no romantismo aqui no território brasileiro, é importante levar em consideração que esse movimento literário ele surgiu na Europa no final do século XVIII e a publicação do livro foi um grande clássico conhecido mundialmente, que é Sofrimentos do Jovem Werther, que é do alemão Goethe. Essa obra foi extremamente divulgada, difundida mundo afora, inclusive há toda uma problemática, houve até uma certa censura em relação a ela, porque muitas pessoas que liam essa obra estavam cometendo suicídio, então o número de suicídio no mundo teve um grande aumento, e após inúmeros estudos e pesquisas para saber que essas pessoas que estavam cometendo esse ato tinham em comum, a maioria delas tinham feito a leitura dessa obra, e ela vai ser o grande marco inicial do romantismo mundial, o jovem apaixonado por não sabendo lidar com esse sentimento exacerbado, esse sentimento além da vida, acaba tirando a própria vida. É uma obra que vai narrar algumas correspondências dele para um amigo, contando e desabafando o que ele estava sentindo. Dentre outros fatores importantes que aconteceram no mundo, nós temos também a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Quando nós falamos em Revolução Francesa, já vem logo à mente o iluminismo, os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. Então, nós já temos aí uma base que vai servir de fonte digamos assim, de inspiração para muitos autores dessa época. Entre esses acontecimentos, outros que também foram de grande importância foi o fim do antigo regime, a queda do absolutismo e com isso a ascensão da burguesia, que vai se tornar futuramente um grande público leitor também, um grande público que vai apreciar a arte e é um grande público consumidor, por que não dizer. Então, em defesa dos direitos e as garantias dos cidadãos, as garantias individuais, a Revolução Francesa também, a Revolução Industrial e, como mencionei, o enriquecimento dessa classe social que vai emergir, que é a burguesia. Então, dentro da burguesia nós vamos ter dois públicos distintos, aí nós vamos ter os operários e os burgueses, os grandes, digamos assim, os grandes empresários, como se usássemos essa palavra para assimilar melhor o que nós vemos nos dias de hoje. E entre as características nós vamos ter o predomínio da emoção. É uma escola literária em que a gente vai utilizar muito desse predomínio, as emoções elas são colocadas, o eu lírico vai expressar, lógico que em cada geração o eu lírico vai se mostrar diferente, cada autor com o seu estilo próprio vai se revelar e revelar o quão desse subjetivismo vai ser colocado aí na arte. Então a gente vai ter também essa fuga da realidade, o escapismo, que inclusive vai estar muito presente na segunda geração. O eu lírico se transporta para outro universo, o universo dos sonhos, universos inimagináveis, como forma de fugir mesmo da realidade. A presença do nacionalismo, a religiosidade vai estar presente, nós vamos encontrar dentro do romance urbano, por exemplo, a questão da religiosidade, inclusive as obras do José de Alencar, ele vai tratar muito isso. A personagem Lucila, inclusive, ela ia para as festas religiosas ali, dentro da análise que nós fizermos dessa obra, a gente vai ver que existe a questão da religiosidade ainda muito presente
nessas obras que a gente vai encontrar no romantismo, no caso, dentro dessa ramificação do romance urbano. E o que vai ter em comum nessa primeira geração é a idealização, não no romantismo, na verdade, como um todo, a idealização da mulher. A mulher ela vai ser colocada como um ser perfeito, né? A beleza esplêndida, todas as suas características são colocadas aí de forma a ser exaltada, tanto o seu caráter como os seus atributos físicos. E o amor platônico, aquele amor que tudo suporta, um amor que não mede esforços para ser realizado. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos observar e levar em consideração que de fato, nacionalmente falando agora, aqui no Brasil, o que estava acontecendo. Essa bela imagem aí é uma tela que chama o Pedro, a Independência ou Morte, né, o grito do Ipiranga, que a gente vai ter uma obra do Pedro Américo, que é famosíssima. Nós encontramos, inclusive, desde as nossas séries iniciais, a gente vai encontrar essa imagem aí do Pedro Américo, né, que é a imagem da idealização, que seria o grito da independência e a independência ou morte. Então, essa imagem, ela vai colocar aí os valores também do Brasil, essa luta, a independência ou a morte, colocando aí já em pauta a questão da liberdade do nosso país, que antes era uma colônia portuguesa. Então, o que a gente vai encontrar aqui é um período que vai coincidir a nossa independência política. Então a gente já vai encontrar um país que tem uma independência política e dentro desse cenário isso vai mudar e a arte vai também mudar e o público vai ter mais, esse público que surgiu, ele tem essas exigências, ele entende que as coisas aqui estão mudando e a gente tem essa necessidade de observar por que tanto o público mudou. Na verdade, o público consumidor ele já começa a se tornar mais exigente. Nós vamos observar, fazendo um diálogo agora com o romance urbano, que o grande público leitor, em determinado período, era também o público feminino. O próprio José de Alencar, ele vai utilizar desse conhecimento, de observar que seu grande público leitor eram as mulheres, e por que não escrever para elas. Tanto que nós vamos encontrar aí no decorrer dos estudos do romantismo, nós vamos encontrar inúmeras obras que têm como título o próprio nome de mulheres, como Senhora, Diva, Helena, na fase do Machado de Assis, inclusive na fase do romantismo do Machado de Assis, a Moreninha. Então, esses nomes dessas mulheres, isso esse público consumia e eles liam muita literatura, inclusive literatura importada da França, e dentro dessa literatura imaginava-se todo esse cenário desse país, e era necessário também nas obras de arte, na literatura brasileira, também expor um pouco desse cenário brasileiro. Especificamente aí a gente nós vamos observar muito a presença do Rio de Janeiro, né, nesse período. E porque, obviamente, com a chegada da família real portuguesa em 1808, o país vai deixar de ser uma colônia de exploração, né, uma colônia para se tornar Reino Unido a Portugal e a vários. Então a gente já tem uma ascensão aí de patamar. E isso também vai gerar uma série de modernizações. Então, com a chegada da família real aqui no país, de certa forma, esse processo de modernização ele começa a surgir. E nós vamos ter aqui, inclusive, nessa primeira geração romântica, um marco muito importante. Assim como mundialmente a gente teve Os Sofrimentos do Jovem Werther, né, a obra lá do Goethe, como início do romantismo. Aqui no Brasil, didaticamente, nós vamos enxergar uma obra também que vai ser colocada aí com as características já românticas. Essa obra é a obra Suspiros Poéticos e Saudades, do grande escritor Gonçalves de Magalhães, de 1836. Mas nós vamos observar que o Gonçalves de Magalhães, embora ele tenha sido considerado o autor, a sua obra tenha sido considerada a obra que introduziu o romantismo aqui no Brasil, ele não foi responsável, por assim dizer, por popularizar ou por consolidar essa escola literária aqui. Ele foi o introdutor, mas a gente vai encontrar o Gonçalves Dias como, de fato, o que mais se destacou nesse movimento, nesse período. Então, essa primeira geração, nós vamos nos referir a ela como geração indianista ou nacionalista. No vestibular, a gente encontra muito essas nomenclaturas, né, para evitar as repetições lá nos enunciados, usa-se muito o indianismo ou nacionalismo.
que vai tratar especificamente nesse primeiro momento da temática do índio e da pátria, a exaltação da pátria, como nós vamos encontrar essas duas temáticas presentes na obra aí do Gonçalves Dias. Então, as obras que vão destacar a pátria seria a Canção do Exílio, famosíssima Canção do Exílio, e a obra Ijuca Pirama. Então, partindo desse pressuposto, nós vamos fazer algumas análises em relação ao que, como seria essa exaltação, como foi feita essa exaltação da pátria por meio desses poemas, de forma mais lírica. Além disso, nós vamos ter aqui também, que é imprescindível mencionar, a questão da criação da imprensa brasileira, e isso vai contribuir perfeitamente para difundir essas obras literárias, que a princípio eram até, digamos assim, colocadas como folhetins em jornais, o grande meio de comunicação da época, o mais popular, era o jornal impresso. Então, com a criação da imprensa brasileira, consequentemente, isso vai contribuir para que isso seja mais difundido, essas obras, né, que a princípio eram publicadas aí por capítulos em cada edição do jornal. A construção também do Museu Nacional, a fundação do Banco do Brasil, o decreto de abertura dos portos às nações amigas, criação do Ministério da Marinha, Relações Exteriores, Tesouro Nacional, assim como a fundação da Casa de Suplicação do Brasil, que é o atual Supremo Tribunal de Justiça. Então a gente percebe que as coisas começaram a mudar aqui no cenário brasileiro, as coisas começaram a evoluir, e isso inspirava muitos artistas a escreverem, sabe, observando toda essa mudança na arquitetura, essa mudança nas questões econômicas, porque o Brasil já começava a fazer havia abertura já de decretos para outras nações. Então isso teve uma grande repercussão, e óbvio que a literatura e as artes como um todo sofreram grande influência de todos esses movimentos, de toda essa mudança. Então, nessa primeira geração, o Gonçalves Dias vai colocar aqui a imagem era necessário colocar essa imagem do índio, e era necessário colocar essa imagem da nação brasileira. Nós vamos fazer agora uma breve análise de um poema conhecidíssimo, que é o Ijuca Pirama, e nós vamos, no decorrer dessa breve análise, eu coloquei algumas estrofes, tá, desse poema, que ele é um tanto quanto longo, que eu inclusive gostaria que vocês procurassem no YouTube. Tem uma narrativa muito bonita, em desenho animado até, mostrando a história, mostrando essa narrativa, o quão valente o índio estava sendo mostrado aí pelo Gonçalves Dias. Mas observem só, o Gonçalves Dias é um homem elitizado, um homem intelectual, e a imagem que ele vai transmitir do índio é também desse homem civilizado, um homem que tem caráter, que tem um porte físico invejável, ele é forte, ele é guerreiro, e é de fato esse o herói que a gente queria mostrar para o mundo inteiro, que nós também tínhamos. A carência, digamos assim, a necessidade de mostrar a cultura brasileira, ela vai estar presente, inclusive, até lá no modernismo. Nós temos a Semana de Arte Moderna, a primeira geração do modernismo no Brasil, que a gente ainda tem essa necessidade de mostrar para o mundo que nós não somos só capazes, nós não só copiamos a literatura europeia ou tudo aquilo que é produzido lá fora, mas nós também temos uma cultura que é única e o mundo deve conhecê-la. Vamos acompanhar a leitura aqui dessas estrofes desse belo poema que é o Ijuca Pirama. E observem, antes de iniciar a leitura, eu queria que vocês observassem o seguinte, acerca do eu lírico. O poema vai falar de um índio, né? O Ijuca Pirama, ele vai falar desse índio que é um guerreiro, e ele tá lá na floresta, e daí ele se perde. Quando ele se perde, ele é encontrado por uma tribo inimiga. E essa tribo inimiga, elas praticavam um ritual de canibalismo, antropofagia. Vocês já ouviram falar na antropofagia cultural lá no modernismo? Então, a antropofagia aqui praticada era o quê? Acreditava-se em algumas culturas indígenas que no meio de uma guerra, uma disputa, uma guerrilha, quando se capturavam os guerreiros, eles deveriam praticar o canibalismo, comer, devorar mesmo as carnes desses guerreiros. Porque eles acreditavam que ao realizar essa prática, né, de devorar, de se alimentar da carne desse guerreiro, eles estariam extraindo a sua força.
a sua força, a sua bravura. E a personagem foi capturada. Esse índio se perdeu e foi capturado, mas não era simplesmente ser capturado, ser colocado lá na panelinha para fazer um guisado, para fazer uma comida, não. Tinha todo um ritual antes disso acontecer. E aí vou ler a primeira estrofe para a gente idealizar essa cena. Ele diz o seguinte, o eu lírico: meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo tupi, da tribo pujante, que agora anda errante. Por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. E é o seguinte, que todo um ritual, de fato, acontece. Ele é, antes de ser sacrificado, antes de ser morto aí, ele é pintado com tintas propícias para aquele momento, aquele ritual. E aí essas tintas, elas vão instalar um cheiro, um perfume lá. E ele tá ali todo pintado, preso. E antes da morte, ele tem que contar todos os seus feitos como guerreiro, porque não basta ser sacrificado, né? Tem que saber se a carne é de qualidade. Em outras palavras, tem que saber se vale a pena comer essa carne. Isso é carne de primeira mesmo. Então, o guerreiro tá aí, eu sou da tribo tupi, e ele tá cantando. E ele começa a contar a sua bravura, é como se ele fizesse um flashback, uma retrospectiva de toda a sua vida, tudo aquilo que ele fez como guerreiro. E aí, no decorrer dessa narrativa, desse canto, que é um canto de morte, mas que é um canto de glória, porque ele é um momento também que ele tá ali, é como se fossem as últimas palavras do guerreiro. É um momento que ele tá, são minhas últimas palavras, deixa eu contar todos os meus feitos aqui, os meus feitos heróicos, em defesa da minha tribo, da tribo tupi, porque ali ele estava representando não somente a sua pessoa, mas toda uma tribo ele estava representando. E ao narrar, eu vim à sua mente essas lembranças. Ele lembra de quem, gente? Ele lembra do pai dele. O pai dele que já era um senhor idoso, que estava adoentado, era enfermo e dependia exclusivamente dele para ser alimentado, para sobreviver. E aí quando ele lembra do pai, o que acontece, gente? Ele chora de saudade, de emoção. Ele se emocionou, ele lembra do pai. Mas, vou passar aqui para o próximo slide. Mas o que acontece? Lembra do pai, e isso lhe causa uma comoção, um sentimento de saudade ali do pai, e talvez de pensar, refletir, como será que o papai ele vai sobreviver sem ele, né? Vai ser difícil, ele já tá perdido, esses dias, esse período que ele esteve perdido, ele já tá ali preocupado. Imagine só quando ele morresse, quão difícil seria para o pai. Vamos ler o próximo aqui, próxima estrofe. Eu coloquei esse tópicozinho, gente, da antropofagia aqui só pra lembrar, né, que era esse ritual antropofágico, era devorar a carne do outro guerreiro, era o canibalismo, em outras palavras, e para se alimentar à força. Não basta só, como eu disse, não basta só devorar essa carne, tem que saber o que esse índio fez de bom, pra saber o que eu vou estar engolindo. Eu estou engolindo força, eu vou estar engolindo bravura, era um herói, aí você já vai comer mais satisfeito. Não, eu vou comer um pedacinho da mão aqui, porque deve estar me dando muita força. Era mais ou menos, eu acho que era mais ou menos isso que eles pensavam. E aí, no decorrer desse canto de morte, segue esse momento que ele vai lembrar do pai. Vamos fazer a leitura. Meu pai ao meu lado, já cego quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Nós ambos mesquinhos, por ívidos caminhos cobertos de espinhos, chegamos aqui. Aí o que acontece? Quando ele lembrou desse pai dele, que já tá lá, né, as penas raladas, já tá quebrado, já tá cego, e aí cai do rosto e dos seus olhos, desce uma lágrima, escorre uma lágrima. E aí esse momento é um divisor de águas nesse poema. Por quê? Porque o fato dele estar chorando não era porque ele estava se acovardando. Não é porque ele estava querendo pedir piedade lá dos índios para não ser morto, mas era simplesmente pela saudade e preocupação com o pai. Não pensando nele, mas pensando no pai. Porém, o sentimento que causou nessa tribo rival, foi o sentimento que ele estava se acovardando, que ele estava com medo da morte. E guerreiro não deve sentir medo da morte. E o que foi que aconteceu? O grande chefe da tribo disse o seguinte para ele: mentiste que um tupi não chora nunca.
e tu choraste. Parte, não queremos. Parte, vai embora. Não te queremos aqui. A gente não quer mais devorar suas carnes, não. Olha só o que foi que o chefe da tribo disse para ele. Parte, não queremos. Pode ir embora. Carne vil enfraquecer, para a sua carne vil enfraquecer os fortes. Carne vil enfraquecer os fortes. É como se ele estivesse dizendo, nós somos fortes. Nós queríamos te sacrificar porque acreditávamos que você também era forte e ia nos devorando suas carnes, estaríamos nos tornando mais forte ainda, mas você é vil, é um covarde, vai enfraquecer as nossas fortes carnes. E isso para ele foi uma imensa desonra. Ele disse, não, eu só estou preocupado com meu pai, eu vou lá, eu vou cuidar do meu pai, quando ele morrer eu volto para vocês me devorarem. Eu não sei o que é pior, né? Eu volto pra vocês continuarem, que o ritualzinho vai ser rápido. O pai vai estar velho, mais ou menos isso, né? Morre, quando ele morrer eu volto. Só que ele disse o seguinte, não quero não, precisa voltar não. Pode ficar, porque carne vil enfraquecer os fortes. Eu não quero essa carne vil. E o sentimento de humilhação toma conta do eu lírico nesse momento. Ele até insiste que não queria se acovardar, mas é o que acontece, ele é praticamente expulso, pode ir embora, e aí ele sai lá todo pintado, conforme ele estava ali pintado, já pronto para o ritual. E que foi que acontece? Quando ele chega lá perto do pai dele, chega lá na tribo dele, arrasado, imagino eu, e a autoestima dele deveria estar muito abalada emocionalmente, e o pai era um guerreiro já experiente, era idoso, embora estivesse cego, mas ele tem um olfato apurado. Ele sentiu o quê? Ele sentiu o cheiro da tinta que estava lá no corpo do guerreiro. E aí ele vai espantar, porque um guerreiro, quando é capturado, ele tem que ser morto. Porque se ele não for morto, ele vai se acovardar. Alguma coisa aconteceu. E ele disse, tu foi aprisionado pela tribo rival, e por que não te mataram? Tu tá aí cheirando a tinta, por que não te mataram? E aí ele disse, não, é porque eu pedi pra vir cuidar do senhor. E tu choraste na presença dos nossos rivais. Chorar, ele humilhou o pai. Olha, imagina a situação que ficou essa criatura. Foi humilhado pelos rivais, não quiseram nem comer a carne dele porque era vil, ia enfraquecê-los. Chega lá pra cuidar do pai. Chega lá, o pai disse o quê? Tu humilhou a nossa tribo, envergonhou a nossa tribo. Como é que tu tava lá, ia morrer como herói cantando os nossos feitos, e aí tu vai lá e chora. Aí o pai fica arrasado, porque ali ele não se acovardou, ele humilhou, foi a tribo todinha. E aí observem esse canto, lindíssimo, canto o oitavo, né? Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste. Não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho não é. Então lá já disseram que no canto anterior foi que ele disse, Tupi não é, que Tupi não chora. O que foi que o pai tá dizendo aqui? Nesse outro canto, meu filho não é, porque não descende um forte, um fraco. Possas tu, descendente maldito, da tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presas de aves aimorés. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, se tu de fato fosse meu filho, tu não terias chorado, se acovardado na presença de forasteiros, na presença de uma outra tribo, envergonhando assim a tribo como um todo. E isso vai ter um peso tão grande para ele, que o guerreiro, ele se sentiu muito humilhado. Esse guerreiro, ele foi muito humilhado. Ele foi humilhado pela tribo que ia devorá-lo, que não queria mais nem comer a sua carne, porque ele não era digno nem de ser sacrificado, que era enfraquecer. O pai disse, como é que tu chora envergonhando toda a tua tribo? Meu filho não é, tu não é descendente de mim, não. Tu não és. E com isso, gente, a gente vai observar o quê? Que ele vai dizer, chega, eu preciso lavar minha honra. E eu vou lavar minha honra. E ele era guerreiro. E de fato ele vai lá e ele vai desafiar a todos. E o grito imagine só um só homem vai desafiar toda uma tribo. E ele vai lá com o seu canto de guerra, com ódio, com raiva, tendo que lavar a sua honra. E ele vai desafiar todos a ponto do seu pai escutar esse grito, esse pranto dessa outra tribo rival. Isso vai soar com um canto também ali do desespero dessa outra tribo. E de fato ele se mostra guerreiro, se mostra vencedor. E o que é que o próximo canto vai dizer? Basta, clama o chefe dos timbiras. E diz, chega,
Basta, guerreiro ilustre, assaz ilustre, e para o sacrifício é mister forças. O guerreiro parou, caiu nos braços do pai velho, que o cinge contra o peito, com lágrimas de júbilo brandando. Este sim é meu filho muito amado. E pois que eu chamo enfim, qual sempre o tive, corram livres as lágrimas que choram. Essas lágrimas sim, que não desonram. Então o pai, nesse momento aí que de fato chega um momento que ele estava ali já lutando, e a tribo dos Timbiras, que era a tribo rival, ela já tinha, o chefe disse, basta, você já provou que você é digno sim, que você é digno de ser devorado, lembrando, né, que o ritual ainda continua aí. Você já provou que é digno, que é homem digno, que é herói, que é bravo. Sim, não chega, aí ele nesse momento cessa essa batalha. E o pai, ele cai nos braços do pai, que o perdoa. Né? O pai diz, sim, você é meu filho, este sim é meu filho amado. E essas lágrimas, que não eram mais lágrimas de desonra, eram lágrimas de honra. É um canto lindo, gente, lindo. O poema não mostra, né, o ritual dele sendo sacrificado, né? Ele diz que voltaria para lavar sua honra e ser sacrificado. O poema, né, o lírico não vai mostrar o ritual, nos poupou do sacrifício, mas mostra essa bela narrativa, que inclusive a narrativa ele é contado por um grande idoso aí, um índio já idoso de muitos anos, contando aí para a descendência essa narrativa, essa história desse índio guerreiro que servia de orgulho para os meninos ali que estavam ouvindo aquela história, que é bela, né? E observe o que a gente tem que observar aqui. O olhar do homem civilizado, os valores do homem civilizado, a honra, né, de um povo colocada ali em xeque, e este homem que vai lá, que se entrega até a morte, que luta bravamente para honrar e provar o seu pai e a tribo inimiga, a tribo dos Timbiras, que ele era guerreiro forte, que não chorou por covardia, mas sim por preocupação com o pai. No final, assim, a gente encontra esse canto, no final dessa última estrofe, a gente encontra a harmonia dessa narrativa, que é linda, e a maneira idealizada que a gente tem aí da natureza, da força do guerreiro, do bom selvagem. E é nesse momento aí que a gente já percebe que nós temos sim um grande representante que no indianismo vai ser colocado como herói nacional, que é nada mais, nada menos que o índio. Então, pessoal, a imagem do que eu coloquei aqui, essa outra imagem do índio, né, do personagem do Ijuca Pirama. E além do índio, nós vamos ter também essa exaltação da natureza, que vão ser as duas características mais relevantes desse período aqui, que é o indianismo. Exaltação da natureza e da liberdade. Então os românticos utilizavam da exaltação da natureza. A gente sabe que o Brasil, lá na carta de Pero Vaz de Caminha, a gente já tinha uma natureza esplêndida, belíssima, né? Tudo que planta dá, país tropical. Então a gente sabe que era necessário também, se a gente tem isso de bom, vamos mostrar para o mundo que a gente tem. Então a natureza era exaltada, né? Colocada aí com toda a sua perfeição. Na literatura, nos poemas dessa época também. Então, era uma forma também de escapismo, né? Vamos fugir aqui dos problemas que a gente, vamos mostrar o que a gente tem, não. Vamos mostrar as coisas boas, porque na verdade era isso que a gente queria fazer nesse período. Esse novo possibilitou a criação de uma poesia voltada para o índio e para a natureza, como eu retratei. Então, o Gonçalves Dias, ele vai cantar o índio, mas ele vai cantar também a natureza, que ela é bela, e a canção do exílio, que é extrema, que é inspiração para tantas outras obras que foram influenciadas por esse nacionalismo exacerbado, esse sentimento de ufanismo até. Vamos fazer a leitura? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nossos céus têm mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. Então, nós temos aqui também a presença do nacionalismo ufanista. O poema Canção do Exílio é extremamente conhecido. Acredito vocês que desde das séries iniciais que vocês têm contato com a Canção do Exílio, e que de fato mostra o sentimento de saudosismo, da idealização que ele tem da terra natal, que tudo aqui é mais perfeito. Ele começa a fazer essa comparação, compara na Europa
com o Brasil. A gente encontra essa comparação também lá no Oswald de Andrade, lá no modernismo, quando ele, no seu poema Brasilidade em Construção. Então a brasilidade, esse sentimento de nacionalidade, ele vai se perpetuar, ele vai prosseguir até lá no modernismo. É lógico que a gente vai ter uma ruptura. Segunda geração do romantismo, a gente não tem nenhuma dessas características presentes lá, são outras totalmente opostas. Mas o que eu quero dizer é que, assim como a primeira geração do romantismo tinha esse sentimento de nacionalismo, de se encontrar enquanto identidade nacional, lá no modernismo, primeira geração, também eu vou ter, tá? Então, o nacionalismo vão ser traços essenciais desse primeiro momento, e o tema vai abrir um leque para possibilidades, abrir leque para o folclore brasileira, pesquisa histórica, o próprio índio, né? Essa questão linguística, a gente vai encontrar nomes ali de tribos indígenas, que a gente vai encontrar muito em Iracema também, a presença do tupi, dessa língua, da tupi-guarani, de línguas indígenas, tá? Então, vamos falar sobre esse debate, ele vai ser aberto aí, sobretudo relacionado à questão da identidade, da identidade brasileira na literatura. Então, me despeço da aula de hoje. Na próxima aula, nós daremos continuidade a esse conteúdo que é extremamente importante, costuma ser cobrado constantemente nos principais vestibulares, inclusive no Enem. Então, até a próxima aula.